Livro Mediunidade Poliglota, Xenoglossia. De Ernesto Bozano. Categoria 2. Casos de xenoglossia obtidos com o automatismo escrevente, psicografia. Do ponto de vista científico, os casos que formam esta categoria são os melhores, por isso que o texto escrito em língua que o médium ignorava fica, como documento irrefragável, à disposição dos estudiosos, ao passo que, com os médiums pelos quais falam entidades extrínsecas, quase sempre ocorre termos que fiar do perspicaz discernimento dos experimentadores, a menos que entre estes haja quem tome o encargo de registrar diligentemente as palavras que o médium profere. Como se há visto, na precedente categoria citamos diversos casos em que essa regra de indagação foi observada. Pelo que diz respeito a esta outra, previno que, embora seja ela mais rica de episódios, se apresentará, como a primeira, muito reduzida quanto ao número dos casos apreciados, devido ainda à forma anedótica em que eles, na sua maioria, são relatados. Mas, por felicidade, entre os que serão considerados, vários se contam de real importância e que, com toda razão, se podem ter por concludentes. Caso 9. Inicio o rol dos casos desta nova categoria com um episódio magistralmente pesquisado pelo professor Richet e por ele narrado nos Anales de Ciências Psíquicas, 1905, páginas 317 a 353. Não é um caso que revista grande significado teórico, porquanto nele não há frases originais construídas no momento. Quer dizer que não se trata de uma conversação em língua ignorada, mas simplesmente da reprodução, em grego moderno, de longas frases que se encontram impressas em diferentes obras e que o médium fielmente transcreveu, por um fenômeno de visão clarividente das próprias frases. Trata-se, portanto, de uma fase preliminar dos fenômenos de xenoglossia. Como quer que seja, porém, achamo-nos em presença de um fato dessa ordem, porquanto, se, ignorando o grego, a médium chegou a transcrever longas frases nesse idioma, sem ter diante de si os originais, é que ela possuía faculdades supranormais de natureza das que já foram apreciadas, tanto mais que, a miúde, as frases correspondem a situações ocasionais. O professor Richet não informou o nome da senhora inglesa que se prestou a tais experiências. Entretanto, desde que essa senhora tratou de si largamente numa longa e magistral autoanálise psicológica da sua mediunidade, penso não cometer indiscrição alguma, revelando quem ela é. É Sr. Laura Finch, pessoa a quem o professor Richet confiou a direção da revista inglesa The Annals of Psychical Research, ramificação dos Anales de Ciências Psíquicas. Observarei, por fim, que, não me sendo possível reproduzir aqui a narrativa minuciosa do professor Richet, distendida por 36 páginas daquela revista, limitar-me-ei a transcrever o resumo que dessa narrativa fez o autor no seu Tratado de Metapsíquica, página 273. A senhora X, dama de uns 30 anos, jamais aprendeu o grego e está absolutamente provado que ignora essa língua. Entretanto, na minha presença, escreveu extensas frases em grego, nas quais se nota leves erros, que positivamente demonstram ter ela a visão mental das frases existentes em várias obras gregas. Depois de laboriosas pesquisas, ajudado mais pela fortuna do que pela minha perspicácia, e graças aos amigos Courtier e Dr. Flavianus, de Atenas, cheguei a descobrir o livro principal de onde a senhora X tirara as longas frases em grego, que transcreveu na minha presença. Trata-se de um livro impossível de encontrar-se em Paris,
mas que existe na Biblioteca Nacional, e é o Dicionário Greco-Francês e Franco-Grego de Bizantios e Coromelas. Como seja um dicionário de grego moderno, nunca esteve em uso nos liceus. Pois bem, a senhora X escreveu, na minha presença, uma vintena de linhas em grego moderno, com poucos e leves erros, 8% e, na sua maioria, de acentuação, erros de um gênero que não poderia evitar quem escrevesse um ditado em língua grega, sem a compreender. Seguem-se exemplos, em língua e caracteres gregos, para a especificação dos erros, depois do que continua assim o professor Richet. Como se vê, todos esses erros provam claramente que se trata de transcrição imperfeita de um modelo visual e provam igualmente que a senhora X não conhece de fato o grego, pois que tais erros são os que cometeria, em transcrição descurada, uma pessoa que desconhecesse a língua e o alfabeto gregos. Estou absolutamente certo, o grifo é do professor Richet, que a senhora X nenhum modelo teve diante dos olhos, quando transcreveu aqueles períodos. Ela olhava o vácuo e escrevia como se copiasse imperfeitamente texto de uma língua desconhecida, da qual apenas percebia as letras, sem lhe saber o valor. É de notar-se que, se bem, com efeito, não compreendesse o significado das frases transcritas, estas se adaptavam perfeitamente bem às situações do momento. Uma tarde, ao pôr do sol, escreveu em grego uma frase que se lê no dicionário de Bizantios. Quando o sol nasce ou se põe, longe se projetam as sombras. A frase foi transcrita sem acentuação e com um leve erro de cópia. Só duas hipóteses podem explicar os fatos. Ou inclinação à fraude, servida por inaudita e prodigiosa memória visual, ou uma extraordinária criptestesia, ou seja, telepatia. Deve-se começar sempre por admitir a possibilidade de uma fraude. Admitamo-la, pois, admitindo as seguintes inverossimilhanças psicológicas que ela pressupõe. Primeiro, que a senhora X tenha comprado em segredo o dicionário de Bizantios, a Apologia de Sócrates, o Fedro de Platão, o Evangelho de São João, isto é, os 4 livros de onde extraiu as frases que escreveu na minha presença. Segundo, que se exercitara demoradamente no manuseio dessas obras, com o fim de guardar as imagens visuais de frases inteiras, escritas com caracteres cujo significado não compreendia. Presunções tais são admissíveis, quando haja possibilidade de uma secreta maquinação, longa e metodicamente arquitetada. Tudo neste mundo é possível. Todavia, não deixará de ser portentoso o fato de a senhora X, que totalmente ignorava o grego e nada compreendia daquelas frases, ter delas conservado uma imagem visual tão nítida, que lhe permitiu chegar a reproduzi-las de memória numa vintena de linhas, 622 letras, com 6% de erros. Este o resumo, talvez demasiado breve, que o professor Richet fez do caso em apreço, no seu tratado de metapsíquica. Cumpre, pois, o completemos, realçando mais o fato interessante de corresponderem quase sempre as frases gregas, conquanto tiradas todas de livros existentes, às situações do momento. Assim, quando o professor Richet pede explicação sobre a comunicação dada, obtém esta resposta em grego. A cópia está conforme ao original. A uma outra pergunta, é-lhe respondido com absoluta coerência. Tenho as minhas instruções, das quais não me posso afastar. Como falassem da guerra sino-japonesa, então em pleno desenvolvimento, é ditado isto. Esta guerra interessa a Europa toda. Todas essas frases, repito,
foram tiradas de livros gregos, porém, longe de reproduzidas ao acaso, eram escolhidas de acordo com o que se queria exprimir. O professor Richet o reconhece, quando observa. Malgrado a aparente incoerência das frases transcritas, nela se descobre a trama cerrada de uma espécie de pensamento dirigente, tendendo a realizar, por dois caminhos diversos, o próprio objetivo. Análise, 1905, página 356. Assim sendo, não parece inútil acrescentar-se que as transcrições do grego traziam frequentemente, por assinatura, o nome de um antepassado do professor Richet, Antônio Agostinho Renoard, editor e bibliófilo, 1770-1853, que publicara diversas obras de autores gregos. Fora pai de Carlos Renoard que, a seu turno, foi o avô materno do professor Richet. A propósito de tais manifestações, informa este. Passarei voluntariamente em silêncio outros indícios de natureza diversa, que tenderiam a fazer supor haja dado uma real intervenção do defunto meu antepassado. Guardo sobre ele silêncio, por não vir ao caso misturar com este estudo, concernente à mediunidade poliglota, outros gêneros de comunicação que, por sua vez, para serem analisados convenientemente, demandariam longas e laboriosas discussões. Análise, 1905, página 347. Não há quem não veja o que tem de teoricamente sugestivo todos esses pormenores complementares, abrindo ensejo a um confronto interessante, que a seu tempo faremos. Por ora, o que mais importa é aditar à exposição do professor Richet um lanço de autoanálise de Sr. Laura Finch, no qual ela descreve as próprias impressões quando lhe sucedia escrever em grego moderno. Considerada de vários pontos de vista, reveste-se de alto valor psicológico essa autoanálise, que saiu publicada na Light, 1907, 25 de maio, 1º, 8 e 15 de junho. A autora descreve nestes termos suas impressões, durante as fases de xenoglossia. A longos intervalos, também surge em minha faculdade de escrever em línguas que totalmente ignoro, faculdade que, se ainda não é a própria e verdadeira clarividência, tampouco é um fenômeno físico. Mensagens dessa natureza obtive-as por meio das pancadas, sem contato das mãos com a mesa. A tais fenômenos deu o professor Richet o nome de xenoglossia e publicou grande parte do que obtive dessa maneira. Houve um intervalo de 2 anos, durante o qual nada produzia em matéria de xenoglossia, e, doutra vez, o intervalo foi de 7 meses, passados os quais me vi presa de 2 impulsos dessa natureza, separados um do outro por uma trégua de poucos dias. Durante eles escrevi cerca de 1 milhar de caracteres gregos, língua que absolutamente ignoro. Cada uma dessas fases produzidas era acompanhada de uma sensação de calor e de esforço cerebral, sendo que antes delas andava por vários dias sujeita a uma forma, fraca, mas persistente, de clareaudiência e clarividência, mediante a qual me era dado ouvir constantemente um rapidíssimo sussurro em línguas que eu desconhecia e ter visões de caracteres e hieróglifos, as quais me passavam diante do olhar com uma rapidez tal que me não permitiria copiá-los. Finalmente, essas visões como que se cristalizaram e o fenômeno tomou estabilidade bastante, para me tornar possível reproduzir os caracteres que, dir-se-ia, alguém me colocava diante dos olhos. Bem entendido. A coisa era diferente, quando o fenômeno de xenoglossia se tornava extrínseco, por meio das pancadas, ou quando se dava achando-me eu em estado de transe.
faço notar que, enquanto as condições de clarividência parecem estar à minha disposição, sendo-me facultado exercitá-las em estado relativamente normal, que me permite o estudo de mim mesma e das minhas faculdades, outro tanto já não sucede no tocante à produção da xenoglossia e das pancadas. Estes fenômenos se afirmam de todo independentes da minha vontade. Pelo que lhes respeita, sou obrigado a atender a uma nova marulhada, por assim dizer, da maré supranormal. Light, 1907, página 283. Isto disse a Sra. Finch. Do ponto de vista da rapidez com que, a princípio, lhe passavam por diante do olhar as visões dos caracteres e das frases em línguas que ela ignorava, cumpre-se acentue a perfeita analogia que esse fato guarda com tudo, quanto hão descrito muitos psicômetras, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, relativamente às imagens dos sucessos de tempos idos, quando lhes passam pela visão subjetiva. Assim, por exemplo, diz em sua autoanálise Sra. Elizabeth Denton, mulher do professor Denton, que, com Buchanan, descobriu as pesquisas psicométricas. Geralmente, as imagens me passavam diante do olhar como um panorama que se movesse com fulminante velocidade. Em tais circunstâncias, nem mesmo os contornos dos objetos podia afirmar, se bem fossem eles característicos. Era-me possível fazer observações parciais, mas o objeto fugia à minha atenção, muito antes que houvesse conseguido observá-lo. Daí resultou que por muito tempo considerei fragmentárias essas visões. Um dia, porém, aprendi que, com potente esforço da minha vontade, aquelas cenas fugacíssimas se deteriam. Reconheci então que não eram fragmentárias, que, naquele cenário, toda particularidade era precisa, perfeita e tão real, aparentemente, quanto os pormenores de uma paisagem terrena. W. Denton, Nature Secretis, página 4 do prefácio. Tais analogias entre as visualizações psicométricas, simples variedade da clarividência no passado, e as visualizações dos caracteres gregos, por parte de Sr. Finch, que se podem supor uma variedade da clarividência no presente, telestesia, se revelam interessantes, embora tudo concorra para fazer presumir que elas dizem respeito unicamente às modalidades com que se apresentam extrínsecas às visualizações supranormais. Em geral, ao passarem do subconsciente ao consciente, modalidades que por ora se conservam misteriosíssimas, mas que, seja como for, não podem dar o fio da meada reveladora da gênese dos fenômenos. E o professor Richet está tão persuadido de que, por enquanto, é imperscrutável essa gênese, que, respondendo a Marcel Mangin, o qual formulara 4 hipóteses para a explicação do caso em apreço, assim se exprimiu. As observações de Marcel Mangin, a propósito do caso de xenoglossia que relatei, apenas provam até que ponto nos achamos impotentes para fabricar hipóteses, porquanto as que ele aventou, embora demonstrem o engenho do autor, não são de natureza a constituir eixo da discussão. Parece-me mais sábio declarar sinceramente: não sabemos, não compreendemos. Análise, 1905, página 602. E nessa prudente atitude persiste ele, mesmo no seu tratado de metapsíquica, onde nenhuma hipótese propõe para a explicação dos fatos, terminando com estas palavras o respectivo capítulo. Por ora, devemos limitar-nos a considerar os fenômenos de xenoglossia quais raros e singulares assinalamentos que se acumulam a serviço da ciência metapsíquica do futuro,
isto é, de uma ciência cujas conclusões ninguém se acha apto a antecipar. Por minha conta, como já se viu, querendo explicar naturalisticamente a limitada secção dos fenômenos de xenoglossia, análogos ao de que se trata, havia eu concedido a hipótese da leitura à distância, em livros fechados, telestesia, a importância que ela merece. Assim procedi, pelo fato de que, odiernamente, depois das magistrais e concludentes experiências, realizadas com a médium Sr. Osborne Leonard, por muitos pesquisadores, entre os quais diversos membros da Society for Psychical Research, e, sobretudo, depois das memoráveis experiências do Reverendo Drayton Thomas com a mesma médium, está experimentalmente demonstrado, quase direi exuberantemente provado, que o fenômeno da leitura à distância em livros fechados, conquanto pertence ao rol dos mais raros em fenomenologia metapsíquica, se efetua, certissimamente, a despeito da nossa impotência para compreendê-lo. Assim sendo, daí decorreria, como consequência lógica, que nos casos de pseudoxenoglossia, análogos ao que estamos considerando, pareceria legítimo explicar-se o fenômeno pelas tais variedades de manifestações telestésicas, ou seja, percepção à distância, telepatia, inerentes à subconsciência humana. Feita essa declaração a favor da interpretação naturalística dos fatos, posso eximir-me de acentuar que, nos fenômenos de leitura à distância em livros fechados, de maneira quase constante se repete a circunstância, precedentemente posta em relevo, de manifestar-se urna personalidade de defunto, dizendo-se autor dos mesmos fenômenos. No caso do Reverendo Drayton Thomas eram o pai e a irmã a afirmar que recorriam a fenômenos dessa natureza com o fim de provarem a sua presença real ali. Ponderarei, ainda, que nos relatos de Drayton Thomas se encontra o mesmo fenômeno que o professor Richet colocou em evidência. O corresponderem exatamente os trechos ou frases tiradas pela personalidade mediúnica, de livros existentes algures a uma pergunta do experimentador. Isto complica enormemente a tarefa de indagar a gênese dos fatos em apreço, uma vez que não se chega a compreender como seja possível escolher-se, em biblioteca distante, num determinado livro, a página, e nesta o parágrafo que encerra uma frase adaptável a uma interrogação do experimentador. Com a mediunidade do Reverendo Stainton Moses acontecia alguma coisa de mais portentosa ainda e o Dr. Maurício Davies, que foi seu íntimo, refere, a esse respeito, o seguinte. Stainton Moses me disse que, quando estudava as obras dos antigos pais da Igreja, frequentemente intervinha Imperator, a lhe transmitir trechos, ou mesmo páginas inteiras dos textos de que ele necessitava. Moses nunca deixava de ir ao British Museum e comparar os lances que lhe eram dados por via mediúnica com os textos das obras de onde aqueles haviam sido tirados, reconhecendo-os sempre literalmente exatos. Light, 1910, página 460. Assim, no caso de Moses, como nos de Drayton Thomas e de Sr. Finch, apenas se tratava de mera transcrição, à distância, de frases ou páginas extraídas de uma obra existente, mas quem ousaria sustentar, sem prudente reserva, que isso se pode dar por obra da subconsciência do sensitivo e não por obra das entidades espirituais que constantemente se manifestam em tais circunstâncias? É o que principalmente ressalta, no caso de Sr. Finch, em que não se tratava apenas de frases atinentes às situações do momento, porém de frases escritas em língua que a médium ignorava.
Ora, devendo por força a inteligência que as escolhia conhecer-lhes o significado, logicamente se impõe a conclusão de que, não podendo estar em jogo a subconsciência da médium, necessariamente o fato era devido ao defunto que se afirmava presente e a quem, quando vivo, fora familiar a língua usada mediunicamente. Também ponderarei que no caso que apreciamos essa interpretação se veria reforçada pela circunstância de ser ela diametralmente contrária às convicções materialistas da médium, o que exclui a hipótese das personificações subconscientes. Com efeito, é de notar-se que, na sua autoanálise, Sr. Finch declara explicitamente: não creio na sobrevivência da alma e, pessoalmente, não sinto a necessidade de tal crença. Decorre daí tornar-se ainda mais notável o fato das mensagens em língua ignorada, trazendo a assinatura de um defunto antepassado do professor Richet e que, além disso, fora editor de obras gregas. A esta circunstância de fato importa se junte outra. A de Sr. Finch, que tem convicções positivo-materialistas, a afirmar de modo decisivo a existência e a sobrevivência da alma, quando em transe. Fato é este que nos traz à mente o que escreveram os análogos magnetólogos, ou seja, aquele que é versado em magnetologia, que é o estudo dos efeitos magnéticos, a propósito de afirmar em todos os seus sonâmbulos, sem exceção, assim que caíam em estado de sonambulismo, a existência de Deus e sobrevivência da alma, não obstante nutrirem fora desse estado convicções materialistas e ateístas. Foi essa circunstância infalível em todos os casos que levou Deleuze a exclamar: não há sonâmbulos materialistas nem ateus. Corrobora curiosamente esta afirmativa tudo quanto ocorre com Sr. Finch, mal entra em sono mediúnico. Ora, não se pode contestar que as circunstâncias invocadas tendem a conferir certa supremacia à interpretação espiritualista dos fenômenos de leitura à distância de livros fechados, desde que nossa interpretação seja posta em confronto com a explicação dos mesmos fenômenos mediante os poderes inerentes à subconsciência humana, animismo. Equivale isto a dizer que, se quisesse explicar o fenômeno que estamos examinando, de pseudoxenoglossia, ou seja, faculdade de falar ou escrever línguas estranhas ao próprio médium, muito rara, por meio da hipótese da leitura à distância em livros fechados, mais legítimo seria atribuí-lo à intervenção do defunto grecista, ou seja, o que imita as locuções da língua grega, que se manifestou, do que adotar, para sua explicação, a hipótese anímica. Como quer que seja, não me pronuncio a respeito, visto que os fenômenos de pseudoxenoglossia, ou seja, faculdade de falar ou escrever línguas estranhas ao próprio médium, em que o sensitivo transcreve frases existentes em alguma parte, mas não são do que uma fase preliminar dos verdadeiros fenômenos de xenoglossia, estes em que o sensitivo fala ou escreve realmente numa língua que desconhece. Ou, por outra, construindo no momento as frases próprias a responder às interrogações do consultante, fenômenos que se não podem explicar, de maneira alguma, com os poderes da subconsciência, os quais, embora maravilhosos, não são capazes de realizar o impossível. E impossível é que o indivíduo, que jamais tenha conhecido outra língua senão a própria, entesoure no seu subconsciente uma personalidade poliglota inútil, capaz de falar e conversar numa dúzia de idiomas. E com isso teria eu concluído, se não se me afigurasse oportuno considerar certa observação do professor Richet, que é assim uma espécie de definição dos fenômenos de xenoglossia propriamente dita, mas definição que, ao meu parecer, não corresponde às modalidades com que os aludidos fenômenos se produzem. Observou ele.
O caso de Sr. Finch não é propriamente de xenoglossia, porquanto ela não falava e não compreendia o grego, mas escrevia, tendo por base uma visão mental, longos textos em grego, o que difere muito de falar e compreender uma língua que se ignora. Não há dúvida de que o caso de Sr. Finch é radicalmente diverso dos de verdadeira e real xenoglossia, o que torna incontestável a observação do professor Richet. Acompanha, porém, uma afirmação contestabilíssima, a de que o caso em apreço não é de verdadeira xenoglossia, porque a médium não falava e não compreendia o grego. Observarei sobre isto o que, se houvesse de considerar casos de xenoglossia apenas aqueles em que o sensitivo fala, escreve e compreende uma língua que jamais conheceu, poderiam contar-se pelos dedos de uma mão os fenômenos de xenoglossia que, desde então, seriam unicamente os em que o sensitivo se encontra imerso em transe mediúnico, ou em sono sonambúlico. Em tais casos, porém, não é ele, a rigor, quem compreende a língua em que conversa e sim outra personalidade que, como já foi dito, não pode ser uma personalidade subconsciente, pois que a subconsciência humana não é dado conhecer uma língua que a personalidade consciente ignora. Feita esta ponderação, acrescentarei que, na quase totalidade dos casos de xenoglossia, os médiuns, em estado de vigília, nada compreendem da língua em que se expressam. Quando a escrevem, não fazem mais do que copiar de um modelo percebido por meio da clarividência, conforme acontecia com a Sra. Laura Finch, ou, então, apenas grafam automaticamente palavras ou frases cujo significado ignoram. Quando a falam, ou se acham em estado de parcial possessão mediúnica e pronunciam automaticamente palavras que não compreendem, como sucedia a Laura Edmondes, ou repetem foneticamente palavras que percebem por clareaudiência, como se dava com o médium Peters, com Turvey e com Teresa Neumann. Sendo estes os termos da questão, segue-se que a característica fundamental dos fenômenos de xenoglossia consiste precisamente no fato de os médiuns falarem ou escreverem em línguas que não só ignoram, mas também absolutamente não compreendem. Tendo por fundamento o que fica exposto, parece-nos que, a pretender-se formular uma definição de xenoglossia, com o intento de distinguir dos casos de pseudo-xenoglossia, quais o que vimos examinando, os casos legítimos de tal fenômeno, dever-se-ia suprimir a palavra compreender, uma língua ignorada, por se não compadecer com os fatos. Esta, portanto, a definição que melhor quadraria às circunstâncias. Per fenômenos de xenoglossia entendem-se os casos em que o médium, não só fala ou escreve em línguas que ignora, mas fala ou escreve nessas línguas, formulando observações originais, ou conversando com os presentes, provando, desse modo, que as frases formuladas foram criadas pela circunstância ocorrente, o que exclui a possibilidade de entrarem em ação outras faculdades supranormais que transformem o suposto caso de xenoglossia num fenômeno de clarividência, com percepção à distância, das frases mediunicamente empregadas. Caso 10. Não me posso eximir de citar os 2 incidentes de xenoglossia ocorridos nas famosas experiências de Victor Hugo, em Jersey, ainda que toda a gente os conheça. Aliás, são curtíssimos. Esta é a narrativa do primeiro episódio. Quarta-feira, 7 de junho de 1854. Estão presentes a Sra. Hugo, a Srta. Adélia Hugo, os Srs. Kessler, Guerin, Telek, Carlos Hugo, Pinson, Augusto Vaqueri. O Sr. Pinson, incrédulo, senta-se à mesa juntamente com Carlos Hugo e pede-lhe permitam dirigir à entidade uma pergunta em inglês,
Por isso que o médium Carlos Hugo absolutamente nada sabe desse idioma. Começando a mesa agitar-se, Carlos Hugo pergunta quem é o espírito presente. Resposta: Frater Tus. Contesta Carlos Hugo. Não pode ser meu irmão, serás, antes irmão do Sr. Pinson? Resposta: Sim. André. Ninguém sabia que o Sr. Pinson tivera um irmão chamado André, que se ausentara de casa havia mais de 12 anos e do qual a família não mais tivera notícias. O Sr. Pinson dirigiu à entidade uma pergunta em inglês e a mesa lhe respondeu em inglês. Seguiu-se outra pergunta nessa mesma língua e nela foi dada a resposta. Nesse ponto, o Sr. Pinson, profundamente turbado e comovido, se levanta da mesa e pede que, por se tratar de coisas íntimas de família, não seja transcrito na ata o diálogo havido. Este o primeiro incidente, com respeito ao qual, em atenção ao pedido do consultante, não se registrou em ata o diálogo travado em inglês, o que é deplorável. Em todo caso, o próprio fato de o consultante mostrar-se profundamente perturbado com a resposta que obteve da mesa subentende a correção da forma em que estas foram dadas, tanto mais quando no diálogo, em língua que o médium ignorava, manifestamente se continha ótima prova de identificação pessoal do defunto que se comunicava. Faço notar que esta última circunstância serve também para neutralizar a objeção, aliás graciosa, que se poderia formular contra este incidente de xenoglossia, a de que, sentado à mesa mediúnica, o Sr. Pinson houvera podido sugerir subconscientemente ao médium as respostas em língua por este ignorada. Desde, porém, que as aludidas respostas foram de tal modo inesperadas e condizentes com a realidade, que perturbaram e comoveram aquele que as recebeu, forçoso é se reconheça que elas não podem ter sido obra do subconsciente do Sr. Pinson. Agora, o segundo incidente. 12 de junho de 1854. Estão presentes a Sra. Hugo, Victor Hugo, a Srta. Adélia Hugo, Carlos Hugo e o Sr. Pinson. Pergunta: quem está presente? Resposta: Byron. O Sr. Pinson pergunta-lhe em inglês: Is Montague alive ou dead? Montague está vivo ou morto? Resposta: Alive, vivo. Victor Hugo sai. Guerin pergunta: poderias formular em inglês e em versos alguns pensamentos? Posso. Fala. You know not what you ask. Não sabes o que pedes. Queres com isso dizer que não podes ditar versos? Não. Então não os queres ditar? Não quero. A mesa se agita, treme, gira sobre si mesma. Quem é o espírito presente? Nenhuma resposta e a mesa continua a agitar-se violentamente. Por fim, veio deletreada a palavra. Ou seja, pronunciar a palavra letra por letra. Scott. És Walter Scott. Sou. Tens alguma coisa a dizer? Tenho. Como a senhora Hugo e Carlos não conhecem o inglês, quererás falar em francês? Não. Pois bem, fala então em inglês. W. Scott fala. Vex not te bard, is lyre is broken. Is last song sing, is last word spoken. O Sr. Pinson traduz o dístico obtido. Não atormenteis o bardo, sua lira quebrou-se. Ele há cantado o seu último canto e há dito a sua última palavra. Como se vê, trata-se de um dístico muito bonito e muito apropriado, que a mesa improvisou em língua desconhecida do médium. Victor Hugo, que conhecia o inglês, se ausentara antes que se desse o episódio e a subconsciência do Sr. Pinson certo não era capaz de improvisar e de sugerir subconscientemente ao médium aqueles versos.
Este não é o momento de indagarmos se Walter Scott e Byron estavam presentes ou não, mas unicamente de saber se se trata ou não de um fenômeno de xenoglossia, e a mim me parece que neste segundo episódio, ainda mais do que no primeiro, se deve concluir pela afirmativa. Caso 11. Disse eu em começo que, apesar de ser abundante a messe dos fatos que colecionei, também nesta segunda categoria o número dos casos citados seria muito limitado, devido à forma por demais anedótica, ou por demais reticente, em que na sua maioria se encontram narrados. Dado isto, inútil não será um exemplo confirmativo do que alego, para realçar a circunstância, que muito a miúde ocorre, de ter-se a impressão de estar diante de episódios genuínos e importantes, mas que, entretanto, não podem incluir-se numa classificação científica, pela razão de que os relatores, ou por descuido ou por conveniências sociais, se abstêm de fornecer os nomes dos protagonistas ou das localidades onde os fatos se produziram. O caso que passo a referir foi publicado originariamente pelo Times, de Londres, 18 de agosto de 1922, ao qual foi comunicado por um de seus redatores, que ao tempo viajava pelo Japão. De Honolulu, nas Ilhas Hawaii, escreveu ele nestes termos. Mal saíramos do arquipélago das Hawaii, as flores mais belas do Pacífico, o comandante do Makura me deu a ler uma carta que recebera de Honolulu, contendo a narrativa de um dos mais singulares episódios, de caráter mediúnico, de que já tive notícia. Neste momento, os fatos aí expostos estão sendo investigados a fundo por eminente arqueólogo e é provável que venham a ser publicados com todas as minúcias. Não posso, porém, resistir ao desejo de lhes comunicar o introito, ou seja, o começo. Numa das ilhas Hawaii vive uma senhora inglesa, mãe de numerosa prole, Sr. B., cujo avô foi missionário neste arquipélago. Pois bem, desde alguns anos, recebe ela estranhas mensagens mediúnicas de defuntos que viveram em países distantes em época muito remota. Recentemente, tive ocasião de viajar com o marido numa cura, cujo comandante, tendo sabido qualquer coisa acerca de suas faculdades psíquicas, lhe pediu o favor de fazê-lo assistir a alguma experiência do gênero. Ela aqueceu, sentou-se à mesa, tomou da pena e ficou, sem maior concentração de pensamento, à espera de que alguma entidade lhe impulsionasse a mão, tal qual faria um telegrafista que se dispusesse a receber um telegrama. Ao cabo de algum tempo, exclamou: "Que pena! Quem se apresenta é o oriental que escreve lá a seu modo." Ao que parece, noutras ocasiões recentes, ela assistira ao fenômeno de sua mão escrever singulares hieróglifos, em que predominavam as linhas retas e que vagamente lembravam certos escritos orientais. Dessa vez, escreveu durante cerca de 20 minutos e, mal se deteve, a senhora B. entregou o documento ao comandante que se propôs desvendar o mistério, submetendo-o à análise de algum orientalista. Passados poucos dias, mostrou a 2 indianos vindos a negócio às Ilhas Fiji, os quais, porém, nada compreenderam do que ali estava. Cientificada desse insucesso pelo comandante, a senhora B., pesarosa, exclamou: "Eu bem devia imaginar que nada de sério podia haver naqueles arabescos." Eis, no entanto, que, em novembro último, embarcou no Makura o professor G., um dos mais eminentes arqueólogos do mundo, e o comandante, aproveitando a ocasião, lhe apresentou o documento de que se trata, guardando silêncio sobre suas origens.
O professor olhou e logo prorrompeu em exclamações de espanto, ao mesmo tempo em que perguntava ao comandante como se tornara senhor de tal escrito. Em resumo, é este o surpreendente veredicto da ciência. O documento era um excelente exemplar de escrita hierática, sendo esta a forma popular dos hieróglifos de que usavam os sacerdotes, forma que prevaleceu na Ásia Menor, cerca de 5.000 anos antes da era cristã. Acrescentou o professor não haver no mundo mais do que uma dezena de orientalistas capazes de interpretar aquela escrita e que nenhum deles o seria de traçá-la no brevíssimo tempo em que a traçou a senhora B. Explicou em seguida que, na mensagem em apreço, a entidade que se comunicava, acima de tudo agradecia a senhora B. lhe ter concedido sua mão para escrever. Acentuava com certo espanto a diferença enorme na maneira por que hoje se viaja, em confronto com os tempos em que ele vivera, estabelecendo a esse propósito comparação entre uma viagem em dorso de camelo e uma num paquete como aquele, o que lhe sugeria considerações sobre a cena que no momento se desenrolava na câmara do comandante. Por fim, fornecia este notícias relativas às condições do tempo e do mar. A carta a que me referi ao principiar esta comunicação, dizendo que o comandante acabara de recebê-la, continha ulterior mensagem escrita do mesmo modo que a primeira. Vai ser enviada, para respectiva interpretação, ao professor G., que ainda está ocupado em traduzir o primeiro documento, consultando os seus livros. Vi apenas o segundo e sei os nomes de todos os protagonistas. Os documentos são examinados com verdadeiro espírito científico, cumprindo-me acrescentar que nenhuma das 3 pessoas que tiveram parte no caso é dada ao estudo do psiquismo. Nem o professor G., apenas homem de ciência, nem o comandante do Macura, escocês natural da Nova Zelândia, nem a senhora B., que, mãe de numerosa prole, não quer de maneira alguma que a considerem médium. Seja como for, o que é certo é que ela jamais teve a menor ideia do que poderia ser a escrita hierática. Assim sendo, como se explicará o fenômeno? Há em tudo isso alguma coisa que transcende a fantasia do mais audacioso dos romancistas. Semelhante fato parece infinitamente mais assombroso e dramático do que certos episódios narrados pelo próprio Rudyard Kipling. Quanto a mim, deixo claro ser este o único fato mediúnico que me torna propenso a aceitar uma explicação espiritualística para os fenômenos dessa espécie. Francamente, não logro descobrir escapatória alguma para os incrédulos. Light, 1923, página 537. Esse é o relato de um jornalista redator do Times e, realmente, diante de um caso de tal natureza, não há e não pode haver escapatórias para os cépticos. Ele demonstra positivamente, baseado em fatos, sem contestação possível, a intervenção de uma entidade espiritual independente da médium, visto o que, desta vez, não restaria aos cépticos, sequer, a possibilidade de agarrarem-se ao último recurso, representado pela hipótese da memória ancestral, porquanto nenhum ousaria afirmar que, entre os antepassados da senhora B., se conte um indivíduo que tenha vivido há 5.000 anos, aproximadamente, nos impérios da Ásia Menor, ou algum antepassado arqueológico, a tal ponto familiarizado com a escrita hierática, que haja deixado atavicamente impressa na subconsciência da médium um traço tão acentuado de tais conhecimentos, que a pusesse em condições de escrever com nitidez em tempo excessivamente breve uma longa mensagem naquele gênero de escritura. Colocada a questão nestes termos,
grato me é congratular-me com o narrador pelo bom senso de que deu prova, compreendendo de pronto o que, em presença de tal fenômeno, não há escapatórias para os incrédulos. Isto posto, fácil é de compreender-se a sensação de contrariedade científica que se experimenta ao ter-se de reconhecer que o episódio referido, embora se apresente com todas as características dos fatos genuínos, não pode ser utilizado para a indagação das causas, porque o relator se absteve de publicar os nomes dos protagonistas, limitando-se a designar a localidade e o paquete. Admite-se que ele não se sentisse autorizado a fazê-lo, por não querer a senhora B ser tida como médium e por não desejarem o professor e o comandante que seus nomes viessem a público, ligados a um portentoso fenômeno mediúnico, arriscando-os a comprometer seus interesses profissionais. Tudo isso se pode admitir e mesmo reconhecer como boas e indubitavelmente legítimas essas razões, aliás frequentes nas narrativas de fenômenos congêneres. Mas, nada disso impede que, as mais das vezes, elas tragam como consequência tirar todo o valor científico dos fatos narrados. Este o caso, no tocante ao magnífico episódio que acabo de reproduzir. Por felicidade, como se verá, outros episódios existem, análogos em tudo a esse, que se apresentam autenticados por toda a documentação que se possa exigir para incluí-los numa classificação científica. Caso 12. O que se segue, semelhante ao precedente, já se apresenta suficientemente documentado, em relação a quantos do mesmo gênero se citem, além de outros irrecusáveis. Tomo a Light, 1904, página 429, sendo que, para lhe dar todo o valor, mister se faz que eu ministre algumas informações sobre a personalidade do protagonista, Sr. Hugh Janor Browne, rico banqueiro de Melbourne, que começou a interessar-se, mas sem entusiasmo, pelas experiências mediúnicas. Quando 2 de seus filhos revelaram faculdades dessa natureza. Logo, porém, a ela se dedicou com fervor, em consequência de haverem esses seus 2 filhos perecido no naufrágio do iate de sua propriedade, durante um cruzeiro desportivo. Dada esta ocorrência, o Sr. Browne consultou o célebre médium australiano George Spriggs, por intermédio do qual os 2 rapazes se manifestaram, fornecendo minuciosas particularidades sobre o cruzeiro, particularidades que nenhum vivente podia conhecer e que se verificaram exatas, acrescidas da circunstância macabra de haver um grande peixe mutilado o braço do cadáver do primogênito. 2 dias mais tarde, foi pescado um tubarão, em cujo ventre se achou o braço do moço, com uma parte do colete onde se encontrava o relógio, que parara na hora precisa indicada pelo defunto como sendo a em que submergiram com o barco. 1. Início da nota da tradução. 1. Esse memorável episódio se encontra integralmente reproduzido na minha monografia Os Enigmas da Psicometria, caso 26. Fim da nota da tradução. 2 livros importantes publicou Hugh Janor Browne, acerca de suas próprias experiências, intitulados The Holy Truth e The Grand Reality. Obras que foram tidas em muita conta por Friedrich Miers, que delas extraiu longas citações para sua grande obra Personalidade Humana. O relato a que me reporto existe em forma de uma entrevista, na qual o banqueiro Browne comunica ao Sr. Carlos Briggt, redator da revista espiritualista The Harbinger of Light, pormenores complementares de um caso de xenoglossia referido em The Holy Truth. Carlos Briggt diz: o Sr. Browne me expôs de que modo chegou a verificar a autenticidade linguística da escrita hieroglífica que ele publicara página 80 do seu livro The Holy Truth.
Como esses informes ainda se não tornaram públicos, consideramos de grande interesse para todos publicá-los. Resumirei, antes de tudo, o fato da produção dessa escrita, qual se lê no livro em questão. Um dos filhos do Sr. Browne possuía faculdades mediúnicas e fora durante algum tempo influenciado por uma entidade que o fez escrever em caracteres ditos persas. Certa noite em que havia sessão, a filha do Sr. Browne, que possuía faculdade de vidência, anunciou que divisava por detrás do irmão o fantasma de um persa, acrescentando que este sem dúvida se dispunha a fazê-lo escrever, pois havia colocado uma das mãos sobre a cabeça do rapaz e com a outra lhe segurava o pulso. De súbito, a mão do médium entrou a escrever rapidamente em persa, ou no idioma que se afirmava ser autêntico persa, e, malgrado a velocidade com que escrevia, as letras surgiam nítidas e regulares, como numa litografia. Foram ditadas dessa maneira numerosas páginas, das quais o Sr. Browne publicou um facsímile no seu livro, acompanhado de uma nota em que pede àquele de seus leitores que porventura chegasse a decifrar o que ali está escrito, a fineza de enviar ao autor a tradução. Naturalmente, ele não se limitou a essa indagação pública. Mostrou algumas das folhas ao Dr. Figg, de William Stone, doutor orientalista. O espírito do persa parecia constantemente a filha do Sr. Browne militarmente uniformizado a oriental, com um turbante na cabeça. Informara que fora príncipe que morrera havia mais ou menos 600 anos. O Dr. Figg examinou a escritura e declarou que absolutamente não se tratava de persa, acrescentando: "Caro Sr. Browne, enganaram-no. Alguém se divertiu à sua custa." O outro respondeu: "Foi-nos dito que se tratava de persa antiquíssimo e, não obstante o seu parecer, aguardo confiante se confirme o que nos disseram." Sem de modo algum desanimar, entregou ele ao seu amigo, o Sr. Carson, que estava de partida para a Inglaterra, algumas folhas da aludida escritura, pedindo-lhe que apresentasse aos peritos orientalistas do British Museum. Assim fez o Sr. Carson e dessa vez com pleno êxito. O orientalista, guarda dos antigos manuscritos do British Museum, depois de longamente analisar as páginas hieroglíficas, informou que no Museum existiam lápides, antigas de 7.000 anos, onde se viam esculpidas letras em tudo semelhantes àquelas. Informou igualmente que tal idioma era conhecido sob o nome de tártaro-persa, que ele possuía a chave alfabética para decifrar a escrita que lhe fora confiada e que se dispunha a traduzi-la, para servir a quem lhe a enviara. Por essa tradução se verifica que a mensagem contém uma cuidada descrição de tudo, quanto a mesma entidade já dissera com o auxílio da mediunidade da filha do Sr. Browne, isto é, que fora príncipe, que seu pai o fizera abraçar a carreira das armas. A seguir, descrevia as condições da antiga civilização persa e os acontecimentos da sua vida. Essa interessante validação do episódio de xenoglossia que Janor Browne narrou no seu livro Teolitrute. Tenho neste momento diante dos olhos o facsímile da página em persa, publicada pelo autor no livro citado. São nítidos os caracteres, nos quais prevalecem as linhas curvas e os entrelaçamentos em sentido horizontal, semelhantemente aos caracteres turcos. Com efeito, confrontando os da página em persa com os caracteres esculpidos numa antiga moeda turca de 2 soldos, tenho para mim, profano como sou, que se trata de caracteres de uma mesma língua. É de lamentar que na exposição acima transcrita não se haja reproduzido por extenso algum trecho essencial da tradução, nem se tenha informado o nome do orientalista que interpretou a escrita. Cumpre, porém,
Não esquecer que ali não há precisamente uma narrativa e sim, apenas, uma entrevista, destinada a servir de anúncio prévio da publicação integral dos fatos, publicação que, com efeito, apareceu mais tarde na revista The Harbinger of Light. Mas, a Austrália é muito distante, não cheguei a obter na Europa o documento. Do ponto de vista teórico, pouco há para discutir-se. O caso é literalmente análogo ao precedente, porquanto a impossibilidade de improvisar uma mensagem em língua hierática é absolutamente idêntica à de improvisar uma na antiquíssima língua tártaro-persa. Decorre daí que, pelas mesmas considerações anteriormente expendidas, também desta vez a ninguém será possível agarrar-se ao recurso extremo da memória ancestral, não restando, pois, a quem quer que seja, senão resignar-se a aceitar a interpretação espirítica dos fatos, muito embora venha isso a ser um bocado amargo para uns tantos opositores sistemáticos, que hão declarado não desejarem seja assim, por experimentarem invencível aversão à ideia da sobrevivência após a morte do corpo. Acontece, porém, que a pesquisa científica da verdade nada tem que ver com as opiniões, nem com as preferências dos indivíduos.